Hello everybody! E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma aulinha de Reading Comprehension, né? Leitura, compreensão de texto. Eu já devo ter falado isso aí antes, que é importante, né? A gente ler bastante e aprender a utilizar estratégias para entender o texto, né? Porque nas provas aí de vestibular é isso que acontece com a disciplina de inglês. Então, numa situação de avaliação, a primeira dica a primeira estratégia é ler as questões, tá? Então, marcar a opção correta. Vejam só, ó, nós temos 3 alternativas para analisar, para saber se uma delas é correta ou se nenhuma delas é correta, né? Aí a gente marcaria a letra D. Bully é quem sofre as ofensas e ataques. Bully é quem promove as ofensas e sofre os ataques. Bully é quem promove as ofensas e ataques. Então vejam o peguinho aqui, ó. Nas alternativas A e C, nós temos duas alternativas totalmente contrárias uma à outra, né? Então, ó, bully é quem sofre as ofensas e ataques e bully é quem promove as ofensas e ataques. Vejam só, é exatamente o contrário, é aquele que ofende e ataca, letra A, ou aquele que é ofendido e atacado na letra C. Agora, a letra B apresenta uma alternativa um pouco incoerente, ó. Bully é aquele que ataca, é aquele que ofende e aquele que é atacado. Então vejam que a alternativa B a gente já descarta, tá? E aí vocês têm que escolher uma das duas. Como uma é o contrário da outra, uma vai estar certa, a outra vai estar errada, concorda? Então nós já descartamos a letra D e descartamos a letra B, tá? Então é entre a letra A e a letra C para procurar lá a informação. Retirar do texto a expressão agressão física. Vocês vão prestar bastante atenção na hora que eu fizer a leitura, porque a expressão agressão física é cognata. As duas palavras são parecidas com o português, que aparecem no texto, tá? De acordo com o texto, somente adolescentes podem ser agressores, somente crianças podem ser agressores, somente jovens podem ser agressores. Tanto crianças quanto adolescentes e jovens podem ser agressores. Eu acredito que pelo conhecimento que a gente tem a respeito de bullying, de agressão e etc., a gente já sabe qual é a resposta, tá? Mas a gente vai escrever de acordo com o texto. Depois, retire do texto duas palavras em inglês que são formas de agressão. Formas de agressão. De que jeito, de que maneiras, de que formas os agressores atacam e ofendem as pessoas, tá? Então, essas são duas formas. Então, vocês vão retirar do texto duas palavras em inglês. Paula, para escrever em português? Não, né, gente? Tá dizendo aqui, ó, retire do texto duas palavras em inglês, tá bom? E lá na questão número 2 também, se você vai retirar do texto a expressão que significa agressão física, significa que você vai escrever então em inglês aqui, tá bom? Então vamos à leitura. What is bullying? Ask a 12 years old adolescent what he or she hates most about school, and you will be surprised to learn that school bully outranks homework and tests. A bully is a child who deliberately and continuously uses physical assault or verbal abuse to harm another child that he or she sees as more vulnerable. They suffer rejection because of bodies, hairs, or appearances. Bullies and their victims can be as young as 8 years old, and school bullying happens in high school years too. Bullies and their victims can be boys or girls, and bullying can take place in school, playground, cafeteria, school bus, or internet or cell phones via calls or text messaging. Bullying takes the form of punching, hitting, embarrassing messages, or photographs. Bullies can know your victims. Both the bully and his or her victim suffer, and some are driven to extreme behavior. Olha o vocabulário, ó. Bully, valentão. Bullies, agressores. Dá na mesma, tá? Bullies é o plural de bully. Então, bully significa valentão, agressor. Bullies, valentões, agressores. Qualquer pessoa que pratica o bullying, tá certo? Já respondemos a questão número 1, né, gente?
Outranks, supera. Essa palavra outranks, ó, ela aparece aqui. Aqui fala assim, ó, the school bully outranks homework and tests. Homework, galera, tarefa de casa. Tests, provas. Então, ó, as agressões, o bully supera as atividades, as lições de casa e as provas. No sentido de número mesmo, né? No sentido do tanto que acontece isso, tá? Depois nós temos child, criança, tá? Ó, child. Depois nós temos assault, agressão. Opa, ó, physical assault. Falei para vocês prestarem atenção porque seria a resposta de uma das questões, né? Depois harm, prejudicam. Punching, olha lá, ó, punching, socando, hitting, empurrando, tá? O que seria isso? Seria duas formas de tanto o punching quanto o hitting, ó, empurrando e socando, physical assault. São duas formas de agressão, lembrando que tem mais, né? Behavior, comportamento. Some, alguns are driven, são levados. Are driven to extreme behavior, são levados a comportamentos extremos, né? Both the bully, ambos, tanto o agressor quanto a sua vítima, sofrem e são levados a comportamentos extremos, ok? Bom, é isso, galerinha. Tá tranquilo aí para responder, né? That's it. Thank you very much.